Meu nome é André e quero contar sobre uma noite de filmes de terror que se transformou em uma experiência apavorante na casa dos meus amigos. Era uma noite de sexta-feira e eu estava empolgado com a ideia de passar a noite assistindo a filmes assustadores na casa de Joana e Lucas. A casa deles era antiga, o cenário perfeito para uma maratona de filmes de terror. Chegamos animado com um saco de pipoca e refrigerantes, pronto para nos assustar juntos. O clima estava agradável, com uma brisa suave que balançava as cortinas. Assim que a noite caiu, comecei a escolher os filmes. Optamos pelos clássicos, aqueles que são conhecidos por assustarem qualquer pessoa. Enquanto assistimos ao primeiro filme, a atmosfera na sala de estar estava descontraída, com risadas e comentários sobre as cenas assustadoras do filme. Conforme a noite avançava, a atmosfera parecia mudar. As luzes da sala estavam mais fracas e as sombras pareciam se mover de maneira estranha. Rimos da situação, atribuindo a sensação ao tema do filme. No entanto, algo parecia estar errado. Um dos filmes tinha uma cena particularmente intensa e todos nós ficamos apreensivos. Foi quando ouvimos um som vindo do andar de cima, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. Olhamos um para os outros, preocupados e assustados. Mas Lucas disse que provavelmente seria só o gato. Mas quando subiu as escadas e voltou com o gato nos braços, ouvimos novamente o som lá em cima. Então decidimos pausar o filme e verificar o que estava acontecendo. Enquanto subimos as escadas, a sensação que a gente não estava sozinho na casa era avassaladora. Chegamos ao topo e seguimos o som até o quarto dos fundos. A porta estava entreaberta e uma luz fraca vinha de dentro. Lentamente empurramos a porta e entramos. O que vimos nos deixou sem palavras. Uma cadeira estava se movendo sozinha, arrastando-se pelo chão de madeira. O medo tomou conta de nós e corremos de volta para a sala de estar, sem saber o que fazer. Decidimos que era hora de encerrar a noite e ir embora. Enquanto pegávamos nossas coisas, ouvimos um som vindo do andar da sala de estar de cima, com vozes distantes, dizendo que a gente não podia ir. Saímos apressados da casa, deixando para trás a sensação que algo inexplicável estava lá. No caminho de casa, discutimos o que tinha visto e ouvido naquela noite, e a gente não conseguia encontrar uma explicação lógica para os eventos estranhos. A noite do filme de terror na casa dos nossos amigos se transformou em uma experiência assustadora e até hoje não sabemos o que aconteceu lá. Mas naquela noite a memória da cadeira se movendo sozinha e dos sussurros continuou na minha mente até hoje. Meu nome é Isabela e eu gostaria de compartilhar uma história assustadora sobre a brincadeira do copo. Algo que aconteceu comigo e meus amigos durante uma noite de verão. Era uma noite quente e sem nuvens, e estávamos todos na casa de João, em uma reunião informal. Já havíamos feito várias atividades, mas alguém sugeriu que fizéssemos a brincadeira do copo para dar uma animada na noite. Sentamos ao redor da mesa de jantar, colocamos um copo de vidro virado de cabeça para baixo, e cada um colocou um dedo leve sobre ele. Rimos e fizemos piadas no começo, pensando que nada aconteceria. Perguntamos se havia alguém ali e esperamos pela resposta. No início nada aconteceu. O copo ficou parado. Alguém fez uma pergunta boba e todos riam, mas então o copo começou a se mover levemente, em um movimento suave. Mas todos podíamos sentir que ele estava se movendo. Ficamos em silêncio, olhando para o copo, enquanto ele soletava a letra na mesa. Formou-se uma palavra: Hello. Nossos olhos se arregalaram, nossos corações dispararam. Alguém perguntou quem estava ali, e o copo soletrou mais uma palavra: sair. Um arrepio percorreu minha espinha, e eu olhei para meus amigos, todos estavam pálidos e assustados. Alguém perguntou novamente quem estava ali e o copo soletrou perigo. A atmosfera mudou completamente. A sala, antes cheia de risos e brincadeiras, estava agora carregada de tensão e medo. Alguém sugeriu encerrar uma brincadeira, mas parecia que o copo não queria parar. Perguntamos como nos proteger e o copo soletrou não há como.
Com urgência, sem as respostas, a gente levantou da mesa e começou a sair da sala. Quase todos estavam de pé. O copo se moveu sozinho e caiu no chão, se partindo em vários pedaços. Saímos da casa de João e nos reunimos do lado de fora, tentando entender o que havia acontecido, todos tremendo e assustados com a experiência. Alguns tentaram rir, dizendo que foi apenas uma brincadeira tola, mas todos sabiam que algo estranho e inexplicável havia acontecido lá. No dia seguinte, coisas estranhas começaram a acontecer com cada um de nós. Barulhos estranhos vindo da casa de cada um e objetos sumindo e aparecendo em outros lugares. Decidimos nunca mais mexer com a brincadeira do copo e procuramos maneiras para se proteger. Aquela experiência foi horrível e eu nunca mais quero sentir ela de volta. Meu nome é Lucas e quero dividir uma experiência apavorante que vivi durante uma viagem de carro pela BR no Paraná. Era uma noite escura e chuvosa, quando minha namorada e eu conversávamos sobre visitar alguns amigos que moravam em outra cidade. Pegamos a estrada animados com a viagem. A BR estava praticamente deserta, com poucos carros na estrada. A chuva batia no para-brisa, tornando a visibilidade ainda mais difícil. Eu estava focado na estrada, tentando manter a calma, enquanto a visibilidade piorava cada vez mais. Passamos por uma área mais deserta, com árvores altas à beira da estrada, que pareciam se inclinar sobre nós, como sombras. Minha namorada sentiu que estava tendo um arrepio, mas eu disse a ela para não se preocupar, atribuindo a sensação ao ambiente escuro e chuvoso. À medida que avançávamos, algo estranho começou a acontecer. As luzes do carro pareciam piscar e o motor parecia falhar toda hora. Tentei manter a calma e diminuir a velocidade, mas o carro começou a fazer um barulho estranho e parou completamente. Parados no meio da estrada, no escuro, sem sinal de celular, minha namorada estava assustada e eu comecei a me sentir nervoso também com a situação. Tentei ligar o carro várias vezes, mas ele se recusava a funcionar. Enquanto estávamos ali no meio da escuridão, ouvimos um som distante. Era como um sussurro suave. Olhamos em volta, mas não vimos nada. O som parecia ficar cada vez mais próximo e a sensação de que estava sendo observado se tornou apavorante. Então algo passou correndo em frente ao carro, rápido demais para que pudéssemos ver o que era. Minha namorada gritou e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Eu estava com medo, mas não sabia o que poderia ter acontecido. Abri a porta do carro e saímos correndo para a beira da estrada. Olhamos de volta e vimos uma figura escura entre as árvores. Não conseguia ver o rosto, mas sabíamos que estava lá. Começamos a andar pela estrada, tentando encontrar ajuda. Depois de algum tempo, um carro apareceu e nos levou até o posto mais próximo. Conseguimos chamar um guincho para o carro e finalmente chegamos à casa dos nossos amigos. Contamos a eles o que tinha acontecido e eles nos disseram que a BR tinha uma percepção consciente, com histórias de acontecimentos estranhos e encontros assustadores. Aquela viagem de carro pela BR do Paraná deixou uma marca em nós. Mesmo que tentássemos esquecer a sensação, o medo voltava e aquela figura nunca saiu da nossa cabeça. A estrada ficou escura e causava ainda mais medo. Até hoje lembro dessa história. Espero que tenham gostado.